Amém? Senta aí, seu crente. Deus é muito bom. Grupo de louvor, obrigado. Harris, fica aí, Harris. Senta aí no carrão aqui, ó. Fica aqui na moral. Me ajude a pregar, né? Aleluia. Diga pro seu vizinho, é hoje. Coisa boa estar aqui de novo com vocês, viu, gente? Me botaram para fora da última conferência, mas eu perdoei já. Rapaz, Antônio me deu um chá ontem de espera. Ele foi resolver o negócio do carro dele no dia que foi me pegar no aeroporto, imagine. Meu voo chegou meio-dia. Antes de meio-dia, ele foi me pegar às 7 horas da noite. Diga, mas Deus é bom. Deus já sabia disso. Saí do aeroporto, fui pro hotel. Falei, pronto, se é para esperar, eu vou esperar orando em língua. Sabe que tem circunstâncias que acontecem que você tem duas decisões. Circunstâncias que não parecem boas. Ou você se aproveita dela para se encher do Espírito, ou você gasta tempo reclamando. Ele tinha algo para resolver, saiu do controle dele, e Deus já queria algo comigo no quarto de hotel. Então, ao invés de reclamar, eu agradeci. E a gente veio, foram 3 horas lá, sei lá, 4 horas, só falando de nova aliança, falando da graça, falando da justiça de Deus, pau quebrando no carro. Oxi, diga hoje. Então eu estou mais, né, negociado do que se eu tivesse vindo direto ontem. Diga, Deus é bom. A gente tem uma caminhada aí. Você está comigo nessa caminhada toda? Uma família linda, tudo bem com vocês? A gente está numa caminhada aí. Vocês estão comigo na caminhada toda ou só vai vir em alguns cultos? Toda mesmo? Como é hoje, amanhã, hoje de noite, né? Amanhã de manhã, de noite? Moço, é culto demais, viu? Então vamos preparar uma cama aqui, alguma base aqui pra gente correr, né? Diga, Deus é bom. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 4. É hoje. Diga, vai ser melhor do que da última vez. Ah, por favor, me ajuda aí, bora, gente. Volta pra casa, vai dormir, vai. Pelo amor de Deus. Se chegou, chegue mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma coisa no meu ministério, é que algumas pessoas entendem, outras não. Ou as pessoas me amam, ou as pessoas me odeiam. Não tem jeito. Porque meu ministério expõe religiosidade. E se você não for ensinável, você vai ficar com raiva. Você vai preferir desfazer da minha mensagem do que se submeter. Aleluia. Eu sou pregador da graça, sou pregador de nova aliança, e é para isso que eu fui chamado, e ponto final. Poderia botar outro nome, né? Porque hoje no Brasil tem os perseguidores da graça, então seria mais fácil não usar o nome graça para pregar. Então as pessoas, né? Mas não, cara, porque eu fui chamado, eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para... E eu sei que o maior inimigo de Deus não é o diabo, quem sabe disso? O diabo nunca foi inimigo de Deus, porque não tem como comparar. Não é esse Jesus da religião que chega aos 45 do segundo tempo para te salvar, né? Deus não, na nova aliança, Deus não te guia em livramento. Deus antecipa as coisas. Em vez de Deus evitar um acidente de carro, Ele antes fala com você para não viajar. Se prepare, se teve que haver um livramento, é porque você não entendeu a direção inicial. Eita, meu Deus do céu. Alguém está comigo, gente? A gente não pode comparar, de um certo modo, a revelação da antiga aliança e a revelação da nova. Céu, parece que o Deus da nova aliança ficou bonzinho, né? E o Deus da velha parece malvado. Mas não, gente. O que é que aconteceu? Por que parece que Deus é bom agora, mas no Antigo Testamento ele era juiz, ele julgava, ele matava, sei lá. O que é que você acha dele? Não, é porque houve uma mudança de aliança. Não houve uma mudança de Deus. O
tipo de aliança determina o tipo de relacionamento. A antiga aliança era: se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado, vai ser morto. Se ele não decretasse juízo, ele não seria justo, porque é a base da aliança. Mas a nova aliança não. Creia, não de obras para que ninguém se glorie. Receba o que eu já fiz. Só que quando a gente não entende a mudança de aliança, a gente vive ainda essa vida, que é uma vida vivida para obedecer a Deus, para ser abençoado. Você sabia que 90% das pessoas, eu estava conversando dentro do carro, vivem nas igrejas com medo do inferno, com medo do escândalo, com medo de não ser abençoado, com medo de alguma retaliação do diabo. Essas pessoas, elas não têm tempo de manifestar Jesus para alguém. Então tem gente que vai passar 40 anos na igreja orando para ser abençoado. Você não vai precisar orar para ser abençoado se você aprender a ser guiado. Porque quando você é guiado, e quando eu falo guiado, não é pedir a opinião do Espírito Santo sobre o que você tem que fazer. Porque quem te guia vai com você. Ai, meu Deus do céu, não está entendendo não, né? Eu tenho que pegar leve, né? Se você for direcionado pelo Espírito Santo, influenciado pelo Espírito Santo, a bênção já está no caminho. Por isso que Paulo nunca orou para a igreja ser abençoada. Ele orava para que os olhos do entendimento, do coração, fossem iluminados. Só descubra o que eu já te dei e pegue pela fé. Só que Antigo Testamento eram obras. O Novo Testamento, a nova aliança, está relacionado a fé, a graça, né, que foi a forma como Deus deu, fé é a forma como eu recebo. Só que o evangelho, ele é uma revelação, ele não é uma informação. Revelação não é projetada ao seu intelecto, revelação é projetada ao seu coração para estabelecer crenças dentro dele. E às vezes você tem uma informação, mas não é a informação que vai levar à manifestação, é a revelação. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz que o Espírito Santo nos foi dado para que através dele nós podemos receber revelação do que já nos foi dado de graça. Ou seja, até o que Deus nos deu precisa de revelação. Por que muita gente sabe que Deus já proveu todas as coisas, mas não usufrui? Porque sabe, não tem revelação. Toda revelação traz uma convicção. A diferença de antiga aliança para nova é o seguinte: a lei mosaica era, para você entender melhor o que é, é como se fosse a lei de trânsito, o radar, o semáforo, né? A minha pergunta é: a lei de trânsito transforma você num bom motorista? O que é que ela faz? Ela pune você caso você infrinja ela, sim ou não? Ela transforma você num bom motorista? Não. Na estrada a gente viu lá ontem, a 60 por hora, aí o cara vem a 120, aí chega perto do radar, ele freia, porque ele não quer tomar multa. Então ele não é um bom motorista, um motorista educado, ele é apenas um cara que está com medo, ele está burlando ali para não tomar uma multa. Então a antiga aliança jamais, Paulo diz aos Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus diz: se a antiga aliança fosse sem defeito, jamais haveria necessidade de uma nova. E o que é a nova aliança? É o Uber. Como assim o Uber? Você tem um destino, mas nem é mais você que dirige sua vida. E você acha que o Espírito Santo do controle da sua vida, ele vai fazer você infringir alguma regra? Não, porque o Espírito, o nome dele é Santo. Oh meu Deus. Então a nova aliança, o foco não é acerte ou erre, pare de pecar, peque. Não, a nova aliança é se encha do Espírito Santo. E se encha do Espírito Santo. E se encha com o Espírito Santo.
Você vai estar tão preocupado em levar Jesus para as pessoas e manifestar Jesus para as pessoas que você não vai nem pensar em pecar. Posso começar a pregar? Quer um conselho hoje? Saia do controle da sua vida. Não é Espírito Santo, vou ver o versículo da Bíblia. Para onde é que eu vou? Para a direita ou para a esquerda? E Judas se enforcou. Não! A gente quer viver uma vida independente de Deus e não é, gente. Deus não quer filhos perfeitos, Deus quer filhos dependentes. Tem áreas da sua vida que Ele espera você quebrar a cara para você chegar à conclusão de que sem Ele você não pode fazer nada. Alô? Quem vai correr agora? Alguém está aprendendo alguma coisa aqui, gente? Eu vi na internet um vídeo que me deixou muito apaixonado. Foi a história de uma menina de 2 ou 3 anos que foi fazer uma apresentação na escola, num teatro, né? Da escola em um teatro. E na hora da peça ela ficou com muita vergonha e começou a chorar e não fez a coreografia lá de dança. Não sei se vocês já viram esse vídeo. E aí o pai sai da plateia desesperado, pega essa menina no colo, bota ela no colo e começa a fazer a coreografia com ela, pagando o maior mico. E as meninas tudo pequenininho, o pai grandão lá com a menina e a menina chorando. E na hora o Espírito Santo falou comigo: isso é viver comigo. Não é você querer apresentar a peça. Quando você não conseguir, mas não me procure só quando você não me conhece, me consegue. Isso é disso que eu estou procurando. É alguém que eu possa pegar no colo e dizer: vamos fazer comigo a apresentação da peça. Não é Deus fazendo no meu lugar e nem eu fazendo sem Deus. É Deus fazendo comigo. Aleluia. Então, se você gosta de religiosidade, se você gosta de ficar parado num banco como esse, achando que sua vida está destinada a isso, a culto, né? Você veio para o evento errado. Porque depois desses 2 dias, essa cadeira vai começar a ficar mais, de um certo modo, vai vir um formigueiro, vai sair aí do nada, espiritual. Porque você vai vir sim para os cultos, mas com uma consciência do que está acontecendo lá fora. Eu não vou vir para cá para Deus me abençoar, para Deus fazer alguma coisa por mim. Eu vou vir para me encher, para me capacitar, para levar sobre as pessoas o que eu tenho recebido aqui dentro. Aleluia. João capítulo 4, vamos no versículo 3. Vou começar a pregar agora, viu, Harris? Bota na tela para mim. Evangelho segundo João, capítulo 4. Pô, não ganhei nem R$1 ainda, pô. Vou pregar assim hoje. A pregação não tá boa, não. Brincadeira. Tudo bem, princesa? Vamos lá, deixando a Judéia. Pregador, besta, não tem nada a ver com a pregação isso. Deixando a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que José dera a seu filho, Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de, vamos destacar isso aí, diga fonte de Jacó. Ok, fonte de um homem, tá? Cansada de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é aproximadamente meio-dia, tá bom? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Replicou-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És porventura tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Eu já preguei sobre esse texto na outra vez, eu não... Então pode, né? Vou repetir pregação, né? Pelo amor de Deus, nem sei o que eu preguei aqui. Vamos lá, para a gente ganhar tempo, esse texto aqui ainda fala sobre, Jesus vai trazer uma palavra de conhecimento, né? Ele diz, vai lá, chama teu marido e vem cá. A mulher disse, eu não tenho marido. Ele disseste bem, porque você já teve quantos maridos? E esse que agora você vive nem seu marido é, ou seja, você está vivendo em adultério. Poxa céu, Jesus confrontava pecado. Não, Jesus estava usando o dom do Espírito, palavra de conhecimento, para trazer uma revelação a respeito do passado dela, para aproximar ela, levar ela a crer. Esse é o propósito dos dons. Nunca é destruir ninguém, nunca é afastar alguém, é sempre levá-lo a crer. Quando pelo bate-papo ali a pessoa não está crendo, a manifestação do Espírito vem para ela dar atenção ao que você vai falar. Tanto que no texto a Bíblia diz que a mulher, uau, vejo que tu és profeta. Ela virou pentecostal em 5 segundos. Na minha visão baianizada, é com Shai, né? Derebe Assui, opa, aleluia, tu és profeta, né? Esse soluço gospel. E aí, o que acontece? O papo agora muda, né? Jesus, daqui a pouco ela mesmo se interessa, vai falar sobre adoração, e no final Jesus se revela como um Cristo a ela, tá? Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é recheada de textos conectados assim, sabe? E João 3 é o encontro de Jesus com Nicodemos. O encontro de Jesus com Nicodemos vai atrás de Jesus de madrugada, sem ninguém saber. João 4, Jesus vai ao encontro de uma mulher samaritana ao meio-dia. Diga religião e graça. E o religioso, ele sempre tem uma percepção de que ele sabe tudo. Então o discurso de Nicodemos é: mestre, tu és vindo da parte de Deus. Nós sabemos que tu és mestre vindo, nós sabemos, né? Nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faria esses sinais se não fosse de Deus. Aí Jesus, se você começa com nós sabemos, vamos lá então, né? Vamos ver se você sabe mesmo. Aquele que não nascer de novo não entra no reino, não pode ver o reino. Senhor, como alguém pode nascer de novo sendo já velho? Por acaso voltará ao ventre da mãe? Jesus olha para ele e fala: tu és mestre em Israel e não sabe? Porque quando você chega diante de Jesus achando que sabe, ele tem que, em primeiro lugar, desfazer o que você acha que sabe, para então abrir seu coração para ensinar algo novo. Porém a mulher samaritana foi o contrário. Ela, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana. Ela se colocou numa posição de inferioridade. Jesus, poxa, essa aqui vai ficar mais fácil. E sobre a fonte a jorrar para a vida eterna, é a mesma coisa que o novo nascimento. É o mesmo assunto, mas falou de forma diferente. Deu para entender? Acabou que Nicodemos acabou a conversa voltando para casa. Mas a mulher samaritana saiu e pregou para toda a Samaria. Uma mulher rejeitada pela sociedade, já estava no 6º relacionamento em adultério. Em uma conversa de aproximadamente 20, 30, 40 minutos, Jesus restaurou ela e já tornou ela uma evangelista. Que tipo de mensagem? Porque Jesus tem muito mais facilidade em transformar um pecador em pregador do que um religioso. Aleluia. Vou fazer um apelo daqui a pouco para saber quem quer receber Jesus sem religião. Porque, Céu, o verbo da vida não prega religiosidade. Realmente, mas você vem de uma estrutura católica. Todos nós temos religiosidade a dar em doido. João capítulo 1. Filipe fala com Natanael: achamos o Cristo. Ele é da onde? De Nazaré. Pode vir uma coisa boa de Nazaré? É Nazaré ou Belém que ele falou? Nazaré, né? Filipe falou: vem ver. Soberba religiosa. Aí Jesus também usa o dom de palavra de conhecimento. Eis aí um israelita
Perfeito. Eu não sei se isso é um elogio ou é uma crítica. Ele achou que era elogio. Se for o teclado, melhor ainda, vai doer menos no seu dedo. Deu para entender? Pastor, né, velho? Eu tô nem aí. O pastor fica coitadinho do bichinho, cuidando. Tá entendendo isso aqui, gente? Não entendeu, não. Nem lembro o que eu falei, nem eu lembro o que eu falei. Você vai lembrar? Ele achou que era um elogio, né? E aí, Felipe olhou assim, Natanael olhou, você me conhece da onde? Eu vi, palavra de conhecimento, quando você estava debaixo da figueira, o seu ritual religioso. The Chosen bota lá no seu pior momento. Não sei onde é que se encontraram isso não, mas eu vi quando você estava debaixo da... Aí, Natanael agora se abre, né? Oh, mestre, mestre, tu és o rei de Israel, aleluia, rei de... Vamos lá, mestre, tu és rei de Israel, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, quando você conhece Deus por meio de rituais religiosos, você se torna um servo possessivo. Alguém entendeu o que eu falei? Não, né? Quando você conhece Deus por meio de rituais religiosos, você se torna um servo possessivo. Mestre, tu és o rei do meu povo só. Você é rei de Israel, ou seja, eu sou súdito seu, mas você é meu, porque eu conquistei você pela minha obediência e pelas minhas obras. Então você só pode ser meu. Quem não faz o que eu faço, não pode, você não pode ser dele. João capítulo 4, a mulher samaritana prega. Os samaritanos vêm ter com Jesus e pedem para passar uns dias com Jesus. Isso é religião ou relacionamento? Ao final de alguns dias com Jesus, relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus, eles dizem, para a samaritana, agora a gente acredita não pelo que você tem falado, mas pelo que vimos e ouvimos e testificamos que este é o Salvador do mundo. Quando você conhece Deus por religião, Ele é só seu, mas quando você conhece Deus através da pessoa de Jesus Cristo, você diz, se Ele me salvou, Ele pode salvar qualquer um, Ele é o Salvador do mundo. Eu sou uma propriedade exclusiva dele, mas ele não é minha propriedade exclusiva. O problema é que no inconsciente a gente ainda acha que Deus está abençoando a gente, que Deus salvou a gente porque a gente fez alguma coisa boa. É só quando pega alguém que está em adultério, num sexto relacionamento, com a vida toda destruída, que uma transformação acontece. É que você vai ver, cara, realmente eu preciso fornecer esse Deus, porque o que Ele fez comigo, todo mundo precisa conhecer. Mas quando é uma conquista sua, você não vai oferecer. Você não é generoso com o dinheiro que você trabalhou para conquistar. Mas se chegar um dinheiro pela graça, você vai querer ajudar todo mundo. Aleluia. Diga, Ele é o Salvador do mundo. Céu, essa frase é o que vai marcar esse final de semana, tá bom? Porque eu vim aqui despertar vocês a olhar lá para fora. Eu vim despertar vocês a desejar, evangelizar. Essas cadeiras aqui de sábado de manhã poderiam estar muito cheias, muito mais cheias, se você tivesse decidido a oferecer o Deus que você recebeu. Para de colocar responsabilidade sobre a liderança. Se ninguém for, ninguém vai ser alcançado. Aleluia. Aleluia. E eu estou numa fase disso. Meu coração está queimando por salvação. Eu estou doido para negorar por mim me enviando. Como o apóstolo Paulo foi enviado para os gentios, sabe? Para os de fora. Porque eu sei que eu estou carregando algo que precisa liberar as pessoas. Sabe, é você chegar na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho e fazer uma igreja ali, fazer aquilo ali virar uma igreja.
Deu para entender? E aí quando for no domingo, você já traz mais 5, porque receberam o batismo do Espírito Santo na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, foram curados ali. Se você for evangélico, você vai ficar numa empresa, numa faculdade, com medo de não se contaminar. Ai, meu Deus, cuidado, eu não posso pecar, não posso errar. Mas se você for um Cristo para a sua escola, você vai saber que a sua presença ali é a presença de Cristo ali. Então você vai ver que quem você abraçar vai receber Cristo, quem você orar vai receber Cristo. Cara, eu cantava na banda de axé, e graças a Deus nunca fui mau caráter, nunca fui sempre tenho um bom testemunho, antes de me converter, tá? Nunca enganei ninguém, sempre defendi os músicos, mas eu me converti, e eu tinha fã-clube em várias partes do Brasil. Eu não me tornei um religioso, mudou minha natureza, mudou a presença que eu carrego agora. E o que aconteceu? Começou a explosão já de milagre, o músico começou a ser curado, os fãs começaram a se converter, porque quando eu chegava de viagem na cidade, no hotel, as fãs estavam lá na recepção, e eu pegava o violão e tocava minhas músicas para elas, mas no meio dessas músicas eu botava um louvor. Quando olho está todo mundo chorando. O que é isso aí, Céu? Eu falei, vem, deixa eu te contar agora. Mudou. Ah, mas é música do mundo, é um trabalho do mundo, beleza. Eu fico imaginando o seguinte: não existe advogado gospel, não existe médico gospel, existe enfermeiro gospel. Por que só na minha vez tem que ser gospel e secular, pô? Posso falar uma coisa? Eu ganhei mais pessoas para Jesus no tempo que eu estava lá do que agora. Agora não, que minha rede está indo, né? Eu nem tenho noção, mas a gente tem que parar de ser pressionado pelo sistema desse mundo e começar a pressionar ele. É claro que tem lugares que não cabe você ir, é claro, vamos equilibrar isso aqui. Tem lugares que não cabe você, aquilo ali pode te puxar, beleza. Ou então você ainda não alcançou uma maturidade a ponto de estar desenvolvendo aquele, beleza, seja guiado. Porém, a gente tem que pensar que o evangelho que eu recebi é o evangelho que eu preciso oferecer. Você não foi chamado para esperar o dia em que o líder desse grupo, o pastor dessa igreja, vai chamar você para pregar aqui. Isso é ridículo. Eu nem gosto de palco, você percebe, eu prego sempre do chão. Eu fiz isso minha vida toda. Mas é uma vida medíocre você esperar que um dia o pastor te chame para pregar. Eu estou aqui, já estou há 10 anos nessa igreja, estou esperando um dia que o pastor vai me dar uma oportunidade. Você tem a oportunidade todo dia lá de evangelizar, de curar pessoas, de libertar pessoas, e você não faz isso. Aleluia. Ok? Diga, Salvador do mundo. Ok. Não, Céu, mas eu já sou abençoado. Deus abençoa minha casa. Eu vou para a igreja, eu bato o cartão, meu cartão gospel. Tá bom, minha vida. Tá bom. Então, amanhã nem venha, tá? De noite nem venha, seu religioso chato. Mas vamos lá. Voltando para a mulher samaritana, nós temos 3 assuntos aqui, certo? Para eu correr por causa do meu tempo ali. Diga, 3 assuntos. Fonte, água, né? Aliança, casamento. E por fim, adoração em espírito e em verdade. Lembra disso? Então repita comigo, diga, água, aliança e adoração no espírito. Sim ou não? Sim ou não? Repita comigo. Primeiro, adoração em espírito. Jesus tem 3 assuntos aqui, parecem distintos, mas é a mesma coisa. Só o primeiro assunto está mostrando uma mulher sedenta. Essa mulher, tipologicamente, é uma representação da humanidade, se saciando do que um homem, da fonte de um homem, sempre volta a ter sede. Foi pesado essa, não foi? Mas é impressionante que Jesus não promete um copo de água. Jesus não promete uma garrafa de água.
Jesus fala o quê? Quem beber dessa água já vai ter, porque as águas que eu lhe der, na versão Céu Fernandes Baiana atualizada, diz: se você beber das minhas águas, eu vou colocar um bebedouro dentro de você. Entendeu não, né? Você acha que eu estou brincando, né? Entendeu não? Você vai mudar de condição. Você vai deixar de ser sedento para se tornar saciador. Você agora tem uma fonte. A sua mão não está mais assim, a sua mão está assim. Não é beber e beber e beber. Ai, quando der sede de novo eu quero beber. Não, não é. Beber uma vez, recebeu a vida dele, você não é mais sedento. Agora, por favor, o bebedouro só libera água da empresa, da fonte, quando alguém abre. Deixa eu te falar. Tem um bebedouro aqui não, né? Tem ali. Enquanto ninguém apertar o botão ali para a água cair, enquanto o bebedouro não fornecer água, ele não recebe água. Quanto mais água ele fornecer, mais água ele vai. Coisa ruim é você ser bebedouro esperando que alguém bote água em você. Diga, eu tenho uma fonte que jorra para a vida eterna. Dá água para o sedento. Céu, mas eu não me vejo como um grande... Não é se ver. Começa com o que você tem. Se você tem gotas, ofereça gotas. Pô, você fez o mesmo rema que eu, e por que você está fazendo o que eu não estou fazendo? Porque quando eu comecei a fazer o rema, era aula segunda, quarta e sexta, mas toda quinta-feira tinha reunião na minha casa, que eu ensinava para as pessoas o que eu aprendia na semana. Eu aprendi e fornecia, aprendia e fornecia, recebi e fornecia, recebi e fornecia. Eu não levava para casa para dizer, oh, que culto maravilhoso. Deixa eu assistir o Fantástico agora. Gol da rodada. Não, irmão, não. Se você não fornecer, para que receber? Paulo nunca disse sacie do Espírito Santo. Paulo disse encha. O problema é que a gente está vindo para se saciar. Oh, que presença, que unção. Para quê? Se você não quer fornecer para ninguém. Tá de boa, né? Não tem o ainda bem que eu vim não, né? Tem o porquê que eu vim. Ou eu vou denunciar a sua religiosidade, ou eu vou libertar você hoje. Pelo que eu estou vendo aqui, estou denunciando, né? Pelas carinhas de vocês. Ok? Então Jesus fala também de 5 casamentos. Diga 5 casamentos. A história da humanidade, se você for estudar escatologia, você vai ver que a humanidade já passou por 5 alianças com Deus, praticamente, né? Às vezes o escritor da carta aos Hebreus trata todas essas 5 como apenas antiga aliança. Mas existe a aliança e dispensação, né? Nós estamos na dispensação da graça destinada aos gentios e não mais a Israel. Ok? Estou dando uma aula agora, vamos embora, gente. Então a humanidade, o que é dispensação? É um período de tempo em que Deus se relaciona, administra um relacionamento com a humanidade por meio de uma aliança. Então a gente já teve a dispensação da inocência, que era lá no Éden, antes da queda. Aliança edêmica. Depois da queda, a dispensação da consciência, o homem se tornou consciente dos seus pecados. Então, aliança adâmica com Adão. Depois vem o governo humano, Torre de Babel e Noé, aliança noética. Quarta dispensação, dispensação das promessas. Deus começa a fazer promessas a Abraão, aliança abraâmica. E por fim Deus chama Moisés, dispensação da lei, aliança mosaica. Sim ou não? Diga 5 casamentos. Nenhum deles mudou o estado do ser humano. Então o noivo da nova aliança se apresenta. Eu vou mudar a fonte. É a única aliança em que Deus oferece um novo nascimento. Por favor, gente.
Isso foi a melhor coisa que aconteceu com você. Você nasceu de novo. Você não está sendo consertado, você está sendo destruído para que algo novo seja levantado em você. Deus não está melhorando sua vida, Deus não está consertando sua vida, Deus está destruindo ela para que você viva a vida de Jesus em você. Lembra do vaso do oleiro? O vaso se quebrou na mão do oleiro. O oleiro não consertou o vaso, ele fez um novo. Isso aqui é a primeira criação de Deus que quebrou no jardim, Adão. Através do último Adão, Deus fez um vaso novo. Nós somos uma nova criação. Vamos lá, gente, vamos lá. Deu para entender? Então somos uma nova criatura. E nessa nova aliança é algo espetacular, porque não é uma aliança direta com Deus e o homem. Porque Deus sabe que se precisasse ter uma aliança direta com o homem pecaria e a aliança seria quebrada. Não há o justo, não há quem faça o bem, todos se extraviaram. É por isso que Jesus, porque a aliança é o quê? Pacto de sangue, sim ou não? Por que nós não cremos em sexo antes do casamento? Eu não digo que é só pecado, tem que explicar isso, porque o sexo foi projeção de Deus para um pacto de aliança entre duas pessoas. Na mente de Deus, o espermatozoide do homem que já tem sangue, com o ímen da mulher se rompendo, sangue, ali um pacto de sangue, não é apenas um ato carnal. Isso sim é o verdadeiro casamento, é um pacto de sangue, é uma responsabilidade. Então como é que eu vou ter relação com alguém que eu não tenho responsabilidade? Vou ter aliança com alguém que eu não tenho afinidade nenhuma? Os amém foram embora agora, hein? Estão comigo? Então a nova aliança não foi derramamento de sangue nosso. Foi derramamento de sangue de quem? A ceia, que a gente foi a última pregação aqui, ele falou: eis o cálice da nova do meu sangue. Deus viu que se ele fizesse um pacto com a humanidade pecasse, quebraria o pacto. Então Deus decidiu se fazer homem para fazer uma aliança consigo mesmo. E como é que eu faço parte dessa aliança? Eu não tenho aliança com Deus diretamente, não. Você foi colocado em Cristo, você foi colocado no pacto de Deus Pai com Jesus. Quando Deus olha para te abençoar, Ele não olha para você, Ele olha para quem? Para aquele que Ele fez o pacto. É por isso que é pela graça, não tem como você conquistar. Você não obedece mais para ser abençoado, você obedece agora porque você foi mudado, você nasceu de novo, você tem um fruto do Espírito agora. Vamos lá, gente. A vida mais medíocre que tem é a que o cara faz algo para Deus para ser abençoado. Ele está tentando comprar Deus com a sua obediência. Deixa eu te falar, o preço era muito mais alto. Não rebaixe Deus a tão pouco. Não faça nada por Deus para receber algo de Deus. Faça por entender que você é uma nova criatura. Vamos lá. A conversa que a gente estava tendo ontem. Eu não tento ser fiel à minha esposa por medo do inferno. Por medo de causar um escândalo. Todas essas coisas podem ser consideradas. Porém, eu não traio minha esposa porque eu não quero. Porque eu entendo que eu nasci de novo. A lei até diz, não adulterarás, mas a lei nunca te deu capacidade para ser fiel. A graça colocou em você o fruto do Espírito, que é fidelidade. O que a lei exigiu, a graça colocou dentro de você. Aleluia, aleluia. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui, gente? Faz sentido ou não? Gente, existiu uma mudança de aliança. A gente tem que aprender a viver dentro do padrão dessa aliança. Eu posso ter uma aliança com o Anthony. A gente pode abrir uma empresa junto, sei lá, ter um projeto junto. Mas o meu tipo de relacionamento com ele nunca será o mesmo relacionamento que eu tenho com a minha esposa. Sim ou não? Diga, lá ele 1000 vezes. Lá ele eternamente, diga eternamente. Lá na Bahia a gente não fala mais está repreendido não, a gente fala lá ele, você está ligado, né?
uns caras que falam, o sangue de Jesus tem dendê. Eu nunca vou ter um relacionamento que eu tenho com a minha esposa, com o Anthony. Por quê? Porque são alianças diferentes. Com ele eu vou ter um relacionamento profissional, empresarial. Com ela não, eu vou ter um relacionamento íntimo. Porque o tipo de aliança determina o tipo de relacionamento. A aliança que Deus tinha com Israel era Deus com servos. Então, um senhor sempre exige a obediência do servo para que o servo receba um salário. Mas a aliança que nós temos nova é de um pai com os filhos, que já são herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E quando um filho tentou fazer algo para ganhar algo em troca, que é a parábola do filho pródigo, o filho mais velho, o pai falou, você é meu filho, tudo que é meu é seu. A gente tem que entender, o tipo de relacionamento mudou. Não é mais agora eu ir para o Monte Sinai. Agora é o Monte Sião. Eu não procuro Deus olhando para cima, eu procuro Deus olhando para dentro, porque Ele habita em mim hoje. Paulo não manda você lutar para não pecar. Paulo diz, considerai-vos mortos para o pecado, porque isso já é uma realidade para você. Quando você entende isso por revelação, não tem como. É igual um carinha da comunidade, se decepcionou com a liderança, porque ele carente, queria que todo mundo desse atenção para ele, ninguém deu. E ele falou, tá bom, ninguém quer me dar atenção aqui, eu vou me desviar. Voltou para a igreja uma semana depois. Aí chegou para mim, pô Céu, cara, eu tive que me esforçar muito para conseguir pecar, e mesmo assim não consegui. Porque eu entendi quem eu sou, não tem como eu voltar para lá. Alguém pegou isso aqui, gente? Alguém pegou isso aqui? Então, a gente precisa aprender a discernir essa mudança de aliança. E é por isso que Jesus termina falando sobre o que? Adoração em espírito. Vamos adorar em espírito aqui agora. É isso? Sim ou não? Sim ou não? Vocês vão orar em língua daqui a pouco. Responde sim ou não, tá? Sim ou não? Ó, todo mundo com medo de responder. Vamos lá. Pesquisa. Aí que vai apontar. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não tem mão agora? Porque 90% nem a mão levantou. Tá bom, vamos responder pela Bíblia. Filipenses capítulo 3. Eu tô só começando. Teve uma irmã que veio levantar a mão e fez assim, ó. Aprendi. Filipenses 3, 4, vamos lá. Estou acabando, viu? Vocês estão se livrando de mim, aleluia. Nenhuma oferta ainda, rapaz, eu estou numa situação tão crítica. Não, Filipenses 3, 2, bote no versículo 2 aí. Tá lá? É rápido aqui, né? Acautelai-vos dos maus obreiros. Resisti ao diácono e ele fugirá. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está falando de quê aqui, gente? De legalistas que se introduziram na igreja imputando circuncisão, imputando sábado, festas judaicas. Na internet está cheio, aqueles que tem um kippah na cabeça, que nem fala lei mosaica, fala Torá. É de Torá mesmo, irmão. É para acabar com o evangelho da graça, para acabar com o evangelho de Cristo. Tome cuidado, porque Paulo chama essas pessoas de cães que devoram ovelhas. Cães. E cachorro. Deixa quieto. Versículo 4. Não, do 3. Porque nós é que somos o quê? Nós que adoramos a Deus no... Olha ela aqui, ó, a expressão de novo, adoramos no Espírito e nos gloriamos em... E não confiamos na... Ou seja, bonitinho e bonitinha, o contrário de adoração em espírito é a confiança na carne, a confiança em si mesmo. Adoração em espírito não é um tipo de música, é um tipo de vida. E Paulo vai dar o
o que realmente é confiança na carne. Bem que eu poderia também confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda, circuncidado ao oitavo dia na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, quanto à justiça que há quanto ao zelo perseguidor quanto à justiça que há na lei, ele era o cara. Paulo era o super saiyajin da lei. Só os fortes entenderam aqui agora. Cadê os fortes que entenderam agora o que eu falei? É nóis. Paulo era o super saiyajin da lei, meu amigo. 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei o quê? Por causa de Cristo. Sim, deveras considero perda, como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Preste atenção, que bom se essas músicas que falam sobre perder tudo por amor a Jesus explicasse o que é que Paulo está dizendo que ele perdeu. Ele está dizendo que ele perdeu o currículo dele mediante a lei. Não é perdeu casa, perdeu carro, perdeu isso, perdeu aquilo. Ele está falando o currículo dele de religiosidade. Eu considerei como bosta de cavalo. Para ganhar a Cristo, ou seja, enquanto você se gloriar no que você é religiosamente falando, você não vai acessar o que Cristo tem com você. Evangelho não é foco, força e fé. Confiança em si mesmo. Como se você fizer tudo certinho, se você é um cara bom, por isso Deus vai te abençoar. Isso não é evangelho. Evangelho é Deus vivendo no ser humano. Evangelho é Deus movendo o ser humano. Evangelho é uma mudança de natureza, uma mudança na forma de viver. Eu não vivo mais pelo meu próprio conceito, pelas minhas habilidades, pelo que eu acho que eu sou bom. Eu morri para mim mesmo. Eu vivo pelo que Cristo produz em mim, pela influência da vida dele em mim. E com isso não há aqui uma possibilidade de você se achar inferior a alguém. Porque todos têm o mesmo espírito. Como não vai acontecer? É porque fulano sabe falar, eu não sei. Fulano sabe cantar, eu não sei. Você está gloriando no dom e não na pessoa que habita? Se fosse classificar aqui, eu seria o menos capacitado naturalmente. E o evangelho é muito bom nisso, porque parece que quanto mais capacitação você tem, menos Deus te usa, porque parece que quanto mais capacitação tem, mais você confia nela e não em Deus. Não é que você não vai ter uma formação, não é que você não vai ter habilidades naturais, não estou contra isso não, mas Paulo descobriu um poder de Deus que se aperfeiçoa, se completa, não na capacidade dele, mas na fraqueza dele. Eu tenho mais de 10 cursos gravados, eu tenho 8 livros escritos. Mas quem era Céu Fernandes na infância? O pior aluno da escola. O caçula de 5 filhos, que era chamado de burro, porque eu tinha dificuldade de compreensão. Repeti de ano 2 vezes. E parece que Deus me usa exatamente na área onde eu não tinha capacidade. Porque quem fracassou numa área, jamais vai confiar em si mesmo. Qual é o segredo dos meus livros? Não há habilidade natural, há uma dependência total do Espírito Santo. É por isso que tanta gente é transformada. Eu não confio em mim mesmo. Deu para entender isso aqui? Adoração em espírito é uma decisão de viver dentro de uma nova realidade. Viver agora pela evidência desse novo nascimento, pela influência do Espírito Santo em mim. E quando você descobrir isso, é por isso que Jesus escolheu 12, nenhum aparentemente capacitados. Quando a mulher samaritana entendeu que ele ia colocar uma fonte, ela saiu desesperada, eu preciso anunciar. Ela não fez o rema, gente. Você está esperando se formar no rema para pregar para as pessoas?
que é que você decide fazer a partir de hoje? Se encher do Espírito Santo. E se você descobrir quem você é, a influência que estava nessa cidade vai começar a entrar em desespero. Não é confiança em si mesmo. O Evangelho da Graça não tem como você dizer, eu fiz isso. Não tem a primeira pessoa do singular. A lei sim tinha uma condição. Se você fizer, você vai ser abençoado. A graça não, o Senhor diz, eu farei isso. Eu farei isso. Eu, Senhor, farei. É sobre o que Deus fez. E o que Ele faz agora através de nós. Não nós por nós mesmos. Quem entendeu isso aqui? As áreas onde eu mais tive incapacidade no meu primeiro nascimento são as áreas que Deus mais me usa hoje no reino. Eu fui uma criança que vivia doente. Hoje o que mais acontece é cura no meu ministério. Até ressurreição de mortos já teve. Senti inveja agora no ambiente. Pior aluno. Hoje um mestre. Eu sou mentor de gente que você nem imagina. De jogadores, de empresários que você nem faz ideia, eu nem falo. Pessoas que querem pagar para me ouvir. De onde é que vem isso? Louvado seja eu. É? Tira o Espírito Santo aqui para ver se sai alguma coisa. Só sai merda. Eu amo a música daquela angolana, né? O que seria de mim sem ti? Sem ti. Ela gravou uma versão nova com o Marcos Freire, que a ministração dela acabou comigo. Ela, me desculpe por todas as vezes que eu confiei em mim mesmo. Meu Deus. Oh, aleluia. Não há necessidade de acreditar em Deus quando você confia em si mesmo. Eu estou quase orando para você fracassar. Assim diz o Espírito da Graça. Até quando você vai insistir em fazer algo que eu não mandei você fazer? Até quando você vai fugir daquilo que eu mandei você fazer? Só porque você acha que não vai ter o reconhecimento ou porque você tem medo da rejeição? Eu não te chamei para confiar em si mesmo. Eu te chamei para confiar na minha vida em você. Uma evidência de que você está fazendo algo sem mim é o cansaço, é a irritação. E você insiste com isso. Eu não preciso que você fracasse para intervir. Eu posso começar a intervir hoje, se você entregar isso para mim. Deus não está falando de algo de pecado não, tá? Está falando de algo que você acha que é certo. Que você acha, inclusive, que está fazendo para Ele, mas sem Ele. Jesus deixou claro. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Até para fazer as coisas de Deus, a gente precisa de Deus. Não faça nada sem o Espírito Santo. Envolva o Espírito Santo em tudo que você faz, e você vai ver ter resultados que você nunca teve. Para de colocar o Espírito Santo apenas em coisas espirituais. Coloca o Espírito Santo em tudo, nas coisas naturais também. Se é para lavar prato, bote um louvor e diga: Espírito Santo, lava o prato comigo. Se é para arrumar uma casa, bote um louvor e diga: arruma comigo. Se é para a dificuldade do casamento, Senhor, bota um louvor e diz: Senhor, me ajuda no meu casamento. Ama a minha esposa através de mim. Ama os meus filhos através de mim. Não faça nada independente de Deus. Isso é decair da graça. É ter uma Ferrari na garagem e decidir ir para o trabalho todo dia de bicicleta.
anda, liga, aquece o motor, faz barulho mesmo, eu e meu pai. Essa Ferrari é o Espírito Santo, eu posso ir a qualquer lugar agora, porque eu vou com ele. Mas não, essa Ferrari aqui eu só vou para a igreja com ela. No dia a dia eu vou na minha bike. Você quer viver ainda apoiado no seu esforço? Para quê? Aleluia. Fica de pé no seu lugar. O que foi, moço? Aí da religiosidade. Quer sair? Então pronto. Quem mais quer sair da religiosidade, vem aqui na frente que eu vou orar. Fica aí. Ele descobriu, veio desesperado para frente. Tem mais alguém? Bora, fica em pé. Bora, tem mais, fica aí. Você vai receber algo de Deus hoje. Ele descobriu. Ele se indignou. Tem mais, fica todo mundo de pé. E quem quer também se descobrir religioso nessa pregação, por favor, vem aqui na frente, eu vou impor a mão sobre você. Tem apelo para isso também. Tá vendo mais gente, bora. Meu irmão, eu vou sair daqui amanhã. Mas essa igreja vai estar querendo incendiar Arco Verde. Deus está me posicionando no último tempo para até, eu já fui morar, eu estou parecendo cigano, eu fico um pouquinho lugar em cada lugar. E eu estou para me mudar para uma nova cidade agora, que eu não vou dizer, você vai ficar na curiosidade o final de semana todo. E o pastor de lá me ligou: Céu, não venha para cá porque você precisa desse lugar não. Esse lugar precisa do que você carrega, porque um avivamento está chegando e ele precisa de você aqui. Eu falei, chega, beijei meu ombro. Mas quando você entende quem você é, nunca mais você ora, Deus, abre uma porta de emprego para mim. Você vai orar, Senhor, qual empresa precisa da minha presença lá? Porque não sou eu mais o necessitado, não sou eu mais o sedento, agora eu sou uma fonte. Aleluia! Bora, quem mais? Bora, vem aqui na frente. Eu imagino, gente, aquela mulher samaritana na cruz. Na cruz. Ela olhando e na cruz. Aquele que disse que ia colocar uma fonte, na cruz ele disse, eu tenho sede. Uau, como assim eu tenho sede? Como assim eu tenho sede? Imagine para ela, esse cara me prometeu uma fonte e agora ele está com sede. E se eu te contar o que arqueólogos descobriram sobre aquela água que Jesus bebeu, você não faz ideia. Posso contar ou não? Arqueólogos descobriram banheiros públicos. Isso é uma base histórica, não é doutrina, tá, gente? Tá bom, gente? Banheiros públicos. Como era esse banheiro público? Tinham vasos, um córrego aqui. Então eles faziam suas necessidades, pegavam a vara com esponja, molhava no córrego e passava na parte íntima para limpar. E para que o próximo utilizasse aquela mesma esponja, eles botavam numa bacia com vinagre para esterilizar. Estudiosos acreditam que haviam banheiros públicos no Calvário, porque os soldados passavam dias ali em cima. E quando eles deram um caniço, uma esponja, e colocaram para Jesus beber banhado a vinagre, era a esponja utilizada para limpar fezes. Porque entenda uma coisa, por que Jesus na cruz pede água se ele prometeu uma fonte? Porque Jesus não libertou você da sede te dando de beber, mas se tornando sedento no seu lugar. Morrendo na condição de sedento, para que através da ressurreição você se tornasse um saciador. Ele foi capaz de ingerir água com fezes, para que do seu interior agora fluíssem rios de água viva, água pura. Aleluia, água pura. Como é que eu não forneço isso para as pessoas, gente? Como é que eu fico com essa água para mim? Jesus não é digno disso, não. Eu preciso liberar isso para as pessoas. A grande unção que você espera não vai vir enquanto você não aprender a liberar, porque ela não vem. Não vem só para você desfrutar. Ela vem para te capacitar a pegar alguém. Vamos lá. Para de olhar só para você, para o que você tem que receber e começa a pensar em quem precisa. Oh meu Deus. Diga, Deus é bom e Ele habita em mim. Quem toca em mim, toca nele.
Aleluia. Quem me abraçar vai receber um abraço nele, diga. Quem me ouvir vai ouvir ele pregando. Onde eu chegar, ele vai chegar. E algo vai acontecer, algo vai se manifestar. Eu quero jovens ativos, referências. Porque a palavra que Deus me deu quando eu estava vindo para cá, eu vi o aeroporto de Recife lotado de gente. E pessoas olhando, uau, deve estar acontecendo algo em Recife. Só que essas pessoas, essas multidões que chegavam no aeroporto de Recife, que estava causando colapso, elas não ficavam em Recife, elas iam para outra cidade. Não é a capital, é o interior. Tem uma cidadezinha lá que muita gente não conhece, o nome dela é Arco Verde. Porque quem ouviu a mensagem aprendeu a manifestar. Então está vindo gente de todo lugar do mundo para saber o que está acontecendo numa cidadezinha de interior. Essa aqui é só uma cidade de interior, eu vou embora daqui. Cuidado para não ficar fora da chuva. E tá para se manifestar. Eu vou dizer de novo, cuidado para não sair da chuva que tá para se manifestar. Aleluia, aleluia. Por favor,